Fala nação, saudações rubro-negras. Aproveitando para desejar a todos aí uma ótima semana, a semana para a gente ainda manter aí as chamas comemorando bastante até o próximo jogo, que é quarta-feira contra o Táchira. Então, a gente passando aqui para falar um pouquinho sobre o que foi o jogo do final de semana. Fala sobre o jogo de final de semana não, fala sobre o final de semana toda, né? Porque sábado a gente teve ótimas conquistas, domingo fechou com chave de ouro, né? E a gente, infelizmente, para falar do jogo de ontem, a gente vai ter que falar sobre a arbitragem, que era uma coisa que já era uma tragédia anunciada e de fato se concretizou, né? Então, quer dizer, o cara que é polêmico o tempo todo, ele continua polêmico, e lances assim que realmente a gente vê umas discussões que nem entende, né? Esse papo de intensidade em falta tá enchendo o saco, maluco. Nunca vi isso. Como é que você mede intensidade? Vendo? Porra, visão não dá pra medir intensidade. E outra coisa, o mais do que a intensidade foi a intenção do cara de atrapalhar o jogador mesmo. Eu acho que isso aí é que tem que pesar. E aí a gente começa a partir de uma discussão de uma coisa objetiva para uma coisa subjetiva. Sempre que tiver a discussão e essas duas coisas estiverem envolvidas na mesma coisa, complica, né? Como é que você vai discutir uma coisa objetiva com uma coisa subjetiva? Não tem como. Porque, por exemplo, a coisa objetiva, o cara tentou parar, entendeu? A coisa subjetiva teve impacto suficiente para derrubar. Primeiro, que para ser falta não precisa derrubar. É a primeira questão. Mas só que os próprios juízes, comentaristas, ele termina levando o público todo a essa falsa discussão, entendeu? Ah, não teve impacto suficiente. Mas o que é impacto suficiente? A intenção do cara em atrapalhar não precisa de muita coisa, meu irmão. Partindo ali para o popular. O cara tá correndo ali, o outro passa a mão nas nádegas dele ali para cima. Uma coisa mais popular. Ele precisa de intensidade para poder cometer a falta? Não, a intenção dele era de tirar a concentração do cara. Então ele passa a mão e desconcentrou o cara, porra. Então, quer dizer, intensidade não tem nada a ver com nada, entendeu? O que é intensidade? Intensidade é o que eu já falei outras vezes. Intensidade, aí você vai definir que tipo de punição que você vai dar para o jogador. Para isso que serve a intensidade. Agora, para definir se foi falta ou se não foi falta, não precisa de intensidade. E é nessa situação que os jogadores estão fazendo o que fazem, entendeu? Eles têm que se jogar para mostrar que foi falta, porque se não se jogar, não foi falta. Porra, tá uma discussão, porra, banal, chata pra caramba, entendeu? E puxada pelos especialistas de arbitragem, que eu acho que é o pior de tudo. E além de tudo, ainda tem jogadores aí entrando nessa discussão toda, entendeu? E aí vi um jogador, ontem, que até ontem eu tinha um certo respeito por ele, o tal de Miller, né? Ele fazendo a discussão dele lá, levantando, ele chamou o Varela de burro. O burro do Varela abriu a mão. Porra, eu acho que no mínimo que ele tinha que ter era respeito, entendeu? Porque afinal de contas, ele sendo um ex-jogador, são colegas de profissão. Então, no mínimo que o cara tem que ter pelo outro colega de profissão é respeito, entendeu? Se ele não tem respeito pelo colega de profissão, acho que ele não merece nem ter respeito também, entendeu? Porque como é que o cara chega para e fala o burro do Varela? Não, burro por que ele foi burro? Naquele momento ali, um instante de ação e reflexão, o cara no reflexo, ele terminou fazendo o que fez. Mas só que antes disso tiveram várias coisas. O cara tentou colocar o pé na bola, a bola resvalou na perna dele e foi parar no braço, entendeu? Que muitas das vezes quando acontece é os caras, mas a bola resvalou e bateu na mão, entendeu? E aquele bagulho, a bola bateu na mão, mas o cara assumiu o risco. Mas que risco que ele assumiu? Como é que ele ia subir para tirar aquela bola com os braços fechados? Aquele lance não tinha como. E outra coisa, a discussão é se foi dentro ou fora da área. Aí o cara que é burro, mas burro é ele. Porque na discussão ele falou assim, mas ele abriu os braços. A discussão não é se ele abriu os braços, se ele fechou os braços. A discussão que estava tendo naquela hora era se era dentro da área ou fora da área. E ele não definiu se foi fora ou foi dentro da área. A única coisa que ele falou, da inteligência dele, foi que a bola que o cara abriu os braços. Pô, é complicado isso. Eu acho que as pessoas estão perdendo realmente o tom, entendeu? Estão perdendo ali a razão, a noção. Eu acho que um ex-jogador de futebol, ele tem que ter o mínimo de respeito com o outro, né? Um cara que viveu a mesma função e a mesma profissão dos outros, né? E agora eles vêm com esse papo aí também de querer puxar a sardinha pro lado que paga o salário dele, né? No caso, o comentarista que é contratado, entendeu? E aí eu acho que as coisas ficam meio que sem sentido, né? Cara, quando o dinheiro tá valendo mais do que a sua própria opinião, entendeu? Porra, não tem como. O cara abriu o braço, segurou o cara, entendeu? Agora ele não precisa derrubar o cara, ele já fez o que ele queria.
Porque para o Arrascaeta não ter sido segurado pelo cara, o Arrascaeta teria que ampliar ali o grau para poder se desviar do cara. Então ele perderia tempo de qualquer forma. A partir do momento que o cara abriu a mão e abraçou o cara, não importa se ele abraçou e largou logo. Mas a intenção dele era essa mesmo, de impedir a passagem do cara. Entendeu? E atrapalhou, claro que atrapalhou, porque naquela hora ali o cara tem que pensar, porra, no que eu vou fazer para me desvencilhar ali. Entendeu? E aí, no caso, ele optou por cair. Entendeu? Porque se ele não cai também não é pênalti, pô. E ele ia ser atrapalhado, porque foi atrapalhado. Um segundo que o cara perde na velocidade que tá a bola ali, é atrapalhado, pô. Então, quer dizer, as discussões são as discussões mais banais que tem, mais bobo, e cada um querendo ser o cara, entendeu? Esse que é o problema. Aí um fala uma besteira dessa aí, porra, desmerece um colega de profissão, acho que é complicado, mas, meu irmão, é o que eu falo. O Flamengo tem que jogar bem, porque por mais que o juiz tente atrapalhar, a gente já não sabe das intenções, entendeu? Mas por mais que um juiz venha atrapalhar uma partida, não vai interferir diretamente no resultado, que não é ontem, por exemplo. O Flamengo ganhou, entendeu? Porque o juiz errou, entendeu? Mas errou para os dois lados. Mas, irmão, já não vou nem entrar no mérito da questão se errou para os dois ou se não errou para os dois. A questão foi que ele errou. Entendeu? E aí o Flamengo não quis saber, fez 2 gols logo para resolver a situação toda. Se um gol não foi bem marcado, o outro não teve discussão. E é isso que o Flamengo tem que fazer sempre. Entendeu? Chegar lá, fazer o teu dever de casa, marcar teus gols. E aí o juiz vai errar, mano, mas a gente vai conseguir sair com o resultado, que é o mais importante. Entendeu? E essas questões aí todinha com o Palmeiras, né, de hoje que vem acontecendo esses problemas, né? Então eu acho que é uma preocupação que tem até que ter para o Palmeiras mesmo, porque eles tanto reclamaram, o técnico deles vive reclamando de arbitragem e eles estão sendo beneficiados várias vezes, entendeu? Mas essa questão da arbitragem é a questão mais chata do futebol que tem, porque hoje era dia da gente estar discutindo só sobre futebol. Então por isso minha discussão sobre a arbitragem é essa daqui agora e acabou, partir mesmo para o que foi o jogo, né? Que foi um jogo que foi bem controlado pelo Flamengo. O Felipe Luiz já tinha seus objetivos já traçados já em cima do que ele tinha de estudo sobre o Palmeiras, né? E eu acho que a vantagem todinha foi quando aconteceram as mudanças. Eu acho que é aí que veio o pulo do gato, entendeu? Porque de qualquer forma, assim como o Flamengo estudou o Palmeiras estudou o Flamengo. Mas qual foi a desvantagem do Palmeiras? Foi quando o Felipe Luiz colocou lá 4 laterais, aí acabou as referências dos caras. Os caras já não sabiam mais que isso ia acontecer. E aí já não é questão posicional, eu vou marcar fulano ali. Mas quem é fulano que eu vou marcar? O que ele está fazendo? O que ele vai fazer? Ninguém sabia o que o cara ia fazer. Foi a questão do Varela que entrou ali no meio e jogou de novo bem pra caramba, entendeu? É isso que eu te falando. O cara não é burro, ele não desaprende a jogar de uma hora para outra. Só que tem que ter paciência e tem que dar tempo para que os caras se adaptem, entendeu? E aí o cara mostrando que ele é mais do que um lateral, entendeu? Ele não é só um lateral, ele é mais do que isso. E como vários jogadores no Flamengo. Só que você tem um momento que você está bem, um momento que você não está bem. Então, e a gente tem que ter paciência, porque é o que eu falo, a memória da gente ela tem que ser um pouquinho mais ampla, entendeu? Porque a nossa memória é curta demais, a gente esquece logo o que as pessoas fizeram, o que os jogadores já produziram, entendeu? E aí já não presta, não é bom, é horrível, entendeu? E, caraca, a gente não vai parar em lugar nenhum desse jeito, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de ponderação, entendeu? E eu acho que o Felipe Luiz se deu bem nas mexidas que ele fez, surtiram os efeitos que deveriam, e para lembrar que uns 3 ou 4 jogos, acho que uns 3 jogos atrás, eu falei sobre o Wallace Young, entendeu? Eu perguntei onde que estava ele, o moleque que tinha sido artilheiro do Campeonato Carioca, pô, ele não vinha sendo utilizado. Pô, e aí tá vendo que eu tive a razão nisso aí. O moleque, pouco tempo que ele entrou, ele já mostrou que ele tem possibilidade de estar jogando, entendeu? Não tem que ficar preservando. Preservar de quê, mano? Se amanhã ou depois o cara não acontece, ele não fez nem hoje, nem vai fazer amanhã. Então tem que botar o moleque para jogar, pô. Quantos e quantos jogadores começaram a jogar com 16, 17 anos? Entendeu? Então tem que desenvolver a personalidade no moleque. Ele tem personalidade, entendeu? Então tem que botar ele para jogar. E aí, meu, é com cada um, entendeu? Com cada um. Cada um tem que saber, entendeu? O peso que tá carregando.
E o moleque, ele tem condições de jogar nesse time. Ele tem uma habilidade, ele tá acima de alguns jogadores aí, entendeu? Eu acho que ele tem que ter essas oportunidades para mostrar isso. E o Felipe, eu acho que tem que começar a preservar menos o jogador e favorecer mais o time. Que é isso que a gente precisa. A gente precisava de, às vezes, um jogador ali de criatividade na frente, porque o Pedro não estava bem, ou estava machucado. O Bruno Henrique, às vezes, não está bem, entendeu? Ou, às vezes, como aconteceu ontem, o Cebolinha não estava bem. E aí aconteceu o que eu já tinha reclamado outras vezes. Entendeu? Pô, o jogador tá ruim, mas o cara leva até o final do jogo para substituir no finalzinho. Não, mano, o cara não tá bem, ele passou o primeiro tempo todinho, não tava bem. Pô, pra que você vai expor ainda mais o jogador, colocar numa condição que ele não vai acertar mais? Porque ele começa, o psicológico dele já começa a já ficar abalado, entendeu? Porque o cara tenta uma, não consegue, tenta outra, não consegue. Daqui a pouco a torcida aqui é impaciente mesmo. Começa a vaiar o cara, que eu acho que é o errado, né? Porque quer vaiar, vai vaiar no final do jogo. Pô. Durante o jogo tem que incentivar, tem que estimular. Tem que trazer o jogador para dentro da atmosfera do jogo, entendeu? Não é, porra. E, enfim, eu acho que dessa vez ele fez o certo. Foi lá, substituiu logo no início do primeiro tempo. Porra, o Michael entrou e fez aquilo que ele costuma fazer mesmo, entendeu? Que é, porra, perturbar a defesa adversária, entendeu? Ajuda na defesa do Flamengo também. É um cara que corre na mesma hora que ele tá lá no ataque, daqui a pouco ele tá na defesa. Faz aquela correria que ajuda pra caramba o time. Entendeu? E outra coisa que eu tenho que sinalizar, que eu falei até no vídeo anterior, é a questão daquele ímpeto que o Flamengo tinha, né? Logo no início, já fazia aquele abafo ali em cima da defesa adversária, ele tinha uma linha certinha, que os caras iam lá e dificilmente os jogadores conseguiam sair, porque iam uns três lá marcar e já tinha aquela outra linha mais adiantada que não permitia que os caras ali no meio de campo pudessem ter a segunda opção da bola, ou se era a primeira opção da bola, entendeu? Fazer aquela primeira linha ali. Só que o que está acontecendo é que essa primeira linha já não existe mais no Flamengo. Se você olhar, a gente não consegue fazer. E quando consegue é porque, assim, um cara conseguiu fazer bem a pressão e tomou a bola. Mas aquela linha certinha ali que favorecia o Flamengo e facilitava com que os caras errassem na saída de bola, ela já não existe mais hoje, entendeu? Era só quando o Pedro estava, só que agora ela já não existe mais. E aí me veio o questionamento, aí uma coisa da minha cabeça mesmo, minha observação minha em relação aos jogos. Porque quando essa linha existia, a quantidade de lesão era absurda, entendeu? Todo dia saía alguém lesionado, porque a intensidade era muito alta. Então, ou o Felipe Luiz resolveu rever isso, ou os jogadores automaticamente vendo que essa alta intensidade que eles estão dando ali está levando a lesão. Então, o cara, no instinto de autopreservação, ele já não vai dar aquele gás todo. Entendeu? Então a gente está meio que estava meio acostumado a ver aquilo, hoje eu já não consigo mais ver aquilo e a gente sente falta. Mas é uma coisa que a gente tem que refletir também, entendeu? Será que vale a pena continuar tendo lesão todos os jogos? Eu acho que tem que arrumar uma outra alternativa. Eu acho que ontem não foi tão ruim, mas eu acho que não estava tão organizada aquela primeira marcação. Eu acho que você pode organizar melhor aquele primeiro ataque que eles dão ali no cara que tá com a bola na defesa, entendeu? E parabenizar o time, que o time manteve uma postura dentro do campo, entendeu? Uma intensidade regular dentro do campo, entendeu? E depois no finalzinho ainda conseguiu controlar o jogo, entendeu? Porque aí o resultado começou a aparecer, né? E aí fizemos o segundo gol, pronto, acabou. Porque aí pro Palmeiras só restava partir para cima. E aí partir para cima ia ser mais complicado ainda. Com os jogadores que estavam naquele momento, no segundo tempo, ia ser mais complicado, porque aí realmente tinha um ataque naquele momento. Entendeu? E é isso aí. Saudações rubro-negras. Quarta-feira a gente tem o jogo pela Libertadores e a gente vai começar já se preparando para esse jogo já, acumular energia para a gente poder estar passando para os jogadores, para poder fazer aquele saldo maneiro, para a gente poder ter tranquilidade na classificação. E como eu falei, quem sabe a gente ser até o primeiro do grupo, né? Que isso aí foi uma coisa que de repente caiu até no colo da gente. E, meu irmão, vamos aproveitar a oportunidade. Você que chegou aqui no canal mais uma vez, chegou no canal, gostou do canal, ou não conhecia o canal, tá passando aqui agora, pô, se inscreva no canal, pô. E aí, traz mais um amigo para poder participar, para somar aqui com a família, para a gente crescer. Estou falando, em grão a gente está crescendo, sem pressa, sem muito desespero, a gente vai crescer porque
Aqui é grão que vai se somando e mais uma vez a extensão vai se aumentando, né? Então a gente vai ficar gigante dessa forma, de grão em grão, com consistência. Pessoas que vêm aqui para curtir o canal, entendeu? Então você vai lá, dá um like aí nesse vídeo aí se gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal, trazer mais um amigo. Saudações rubro-negro, uma ótima semana para todos. Até amanhã.